Você já sentiu seu mundo desabar em questão de segundos? Eu senti numa quinta-feira de março, às 15h47 am, quando voltei mais cedo do meu plantão no hospital e encontrei meu marido de 12 anos na nossa cama com Júlia, minha afilhada de 18 anos. O barulho da minha bolsa caindo no chão de madeira ecoou pelo quarto como um tiro, e a expressão de pânico no rosto do Ricardo foi quase cômica. Quase. Se não fosse o fato de que minha vida havia se estilhaçado naquele exato momento. Carla, eu posso explicar. A voz dele saiu rouca, desesperada, enquanto Júlia se encolhia debaixo do lençol que eu havia escolhido e bordado com tanto carinho anos atrás. Minha afilhada. A menina que eu havia segurado no colo quando era bebê, que chamava de Dinda Carla, com aquela voz doce de criança. A mesma que agora evitava meu olhar com os lábios inchados e os cabelos bagunçados. Meu nome é Carla Regina. Tenho 42 anos, sou enfermeira há 15 anos e todos me conhecem como aquela mulher dedicada, que cuida de todo mundo. A esposa exemplar que sempre apoiou o marido advogado, a madrinha carinhosa que jamais negou ajuda para a afilhada. Mas naquele momento, olhando para aquela cena patética, algo gelado e cortante se instalou no meu peito. Não era só traição. Era a destruição de tudo em que eu acreditava. Não precisa explicar nada, sussurrei, minha voz saindo mais calma do que eu imaginava ser possível. Está bem claro o que está acontecendo aqui. Ricardo levantou da cama, completamente nu, tentando se aproximar de mim com as mãos estendidas, como se eu fosse um animal ferido que precisava ser acalmado. A arrogância. A pura arrogância de achar que eu seria mais uma das suas vítimas fáceis de manipular. Saí do quarto em silêncio, fechei a porta com cuidado e desci as escadas devagar, cada degrau ecoando na casa que de repente parecia estranha, como se eu fosse uma intrusa na minha própria vida. O cheiro do almoço que eu havia preparado de manhã ainda impregnava o ar, e eu quase ri da ironia. Tinha deixado um prato coberto para o Ricardo, como sempre fazia quando ele trabalhava em casa. Que esposa atenciosa eu era. Sentei na cozinha e esperei. Esperei os dois descerem, esperei as desculpas esfarrapadas, as mentiras bem ensaiadas. Júlia apareceu primeiro, com os olhos vermelhos e a roupa amarrotada. Dinda, começou, mas ergui a mão, cortando-a no meio da frase. Júlia, querida, você pode ir para casa agora. Temos muito o que conversar, mas não hoje. Minha voz continuava estranhamente serena e vi o alívio passar pelo rosto dela. Pobre menina. Não fazia ideia do que estava por vir. Ricardo desceu logo em seguida, já vestido, com aquele ar de advogado bem-sucedido que eu conhecia tão bem. Ele se sentou à minha frente na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tínhamos planejado nossa vida, nossas viagens, nossos sonhos. Carla, isso não significa nada. Foi um momento de fraqueza, ela que se jogou em cima de mim. Cala a boca. As palavras saíram como uma lâmina afiada e ele parou de falar imediatamente, surpreso. Nunca tinha me ouvido falar assim. Bem, havia muita coisa que Ricardo não sabia sobre mim. Não quero ouvir suas mentiras agora. Quero que você tire suas coisas daqui e vá para um hotel. Carla, você está sendo dramática. Podemos resolver isso como adultos civilizados. Dramática. Claro que ele diria isso. Afinal, eu era apenas a esposa boazinha que sempre engolia os desaforos, que nunca questionava seus horários estranhos, suas viagens de última hora, seus plantões que duravam a madrugada toda. Que mulher dramática eu era por ficar chateada ao encontrar meu marido transando com minha afilhada na minha própria cama. Você tem 1 hora, disse, olhando diretamente nos olhos dele. 1 hora para pegar suas coisas e sair da minha casa. Ele riu. Realmente riu, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Esta é a nossa casa, Carla, e você não tem como me sustentar sozinha. Seja sensata. Ah, Ricardo, se você soubesse o quão sensata eu estava sendo naquele momento.
Se soubesse que cada palavra sua estava sendo gravada pelo aplicativo que eu havia instalado discretamente no meu celular minutos antes de você descer. Se soubesse que sua arrogância seria exatamente o combustível que eu precisava para o que estava por vir. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e fui até a porta. Estarei de volta às 7 da noite. Não quero te ver aqui. Saí sem olhar para trás, ignorando seus gritos sobre direitos conjugais e bens em comum. Pobre Ricardo. Não fazia ideia de que estava lidando com uma nova versão de mim. Dirigi até a casa da minha irmã Sandra, que morava a 20 minutos dali. Precisava de um lugar para pensar, para planejar. Sandra abriu a porta, viu minha expressão e imediatamente me puxou para dentro. O que aconteceu, Carla? Você está pálida. Contei tudo. Cada detalhe sórdido, cada palavra arrogante, cada segundo daquele pesadelo. Sandra ficou em silêncio por um longo tempo, depois levantou e foi até a cozinha. Voltou com 2 copos de vinho e se sentou ao meu lado no sofá. Quantos anos vocês estão casados mesmo? 12 anos em maio. E a Júlia? Ela está frequentando sua casa há quanto tempo? Desde que a mãe dela morreu há 2 anos. Ela praticamente morava lá conosco nos fins de semana, nas férias. Minha voz falhou. A realização caindo como uma bomba. Sandra, você acha que isso já estava acontecendo há muito tempo? Minha irmã segurou minha mão. Carla, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Pensa bem, uma menina de 18 anos não seduz um homem casado da noite para o dia. E um homem de 45 anos não cai em tentação de uma adolescente sem ter cultivado isso por um tempo. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeças macabro, às vezes que Ricardo insistia para Júlia ficar para jantar quando eu estava trabalhando. Os presentes caros que ele dava para ela, sempre com a desculpa de que era o tio postiço sendo carinhoso. As roupas cada vez mais provocantes que ela usava quando estava em casa, especialmente quando eu não estava. Os olhares que eu achava que eram da minha imaginação. Eu fui uma idiota, murmurei, sentindo uma mistura tóxica de raiva e nojo se espalhando pelo meu peito. Não, você foi uma esposa confiante. Há uma diferença enorme. Sandra bebeu um gole do vinho. A questão agora é, o que você vai fazer? Essa era uma excelente pergunta. O que a Carla boazinha, a enfermeira dedicada, a esposa exemplar faria? Provavelmente choraria, se culparia, tentaria salvar o casamento. Talvez até perdoasse, porque afinal, homens são fracos mesmo, não é? E Júlia era nova, não sabia o que estava fazendo. Mas a mulher que estava sentada naquele sofá não era mais aquela Carla. Essa nova versão havia nascido às 15h47 de uma quinta-feira de março, e ela tinha planos muito diferentes. Vou destruí-los, disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Os dois. Vou arruinar a vida deles como eles arruinaram a minha. Sandra me encarou por um longo momento. Você tem certeza? Porque se for por esse caminho, não tem volta. Tenho certeza absoluta. E eu tinha mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza de alguma coisa. Voltei para casa às 7 em ponto. Ricardo não estava lá, mas suas coisas também não tinham saído do lugar, arrogante até o fim. Mandei uma mensagem para ele. Suas roupas estão na garagem. As chaves estão debaixo do vaso de plantas da entrada. Não volte sem avisar. Então comecei a trabalhar. A primeira coisa que fiz foi instalar câmeras de segurança discretas em pontos estratégicos da casa. Ricardo não poderia entrar e fazer bagunça sem que eu soubesse. Depois, comecei a fuçar. 12 anos de casamento me davam direito a alguns privilégios, como conhecer as senhas do meu marido. O que encontrei nos e-mails e mensagens dele foi pior do que eu imaginava. Conversas com Júlia que remontavam a mais de um ano. Fotos, mensagens explícitas, encontros em motéis baratos quando eu estava trabalhando. E o pior de tudo, eles zombavam de mim. Chamavam-me de vaca cega, riam da minha dedicação, faziam piadas sobre como eu era fácil de enganar.
A Carla é tão ingênua que nem desconfia quando inventa uma reunião de última hora, escreveu Ricardo numa mensagem de 6 meses atrás. Podemos aproveitar a tarde toda. Coitada da Dinda. Se ela soubesse que enquanto está salvando vidas no hospital, o maridinho dela está me fazendo gemer na cama dela. Foi a resposta de Júlia, acompanhada de emojis de risinhos. Minha afilhada, a menina que eu criara como filha. Imprimi tudo. Cada conversa, cada foto, cada evidência da traição que durava mais de 1 ano. Depois fui atrás de mais informações. Ricardo achava que era muito esperto, mas cometeu o erro clássico de subestimar a inteligência da esposa dramática. Descobri que ele tinha uma conta secreta no banco, onde depositava dinheiro que desviava do escritório. Descobri que estava planejando se divorciar de mim para ficar com Júlia, mas queria garantir que eu saísse sem nada. Havia até rascunhos de um acordo pré-nupcial que ele pretendia me forçar a assinar, alegando que eu tinha problemas psicológicos e que precisava de cuidados especiais. Que homem cuidadoso! Que planejamento meticuloso! Mas Ricardo esqueceu de uma coisa importante. Eu conhecia todos os seus segredos profissionais também. Sabia dos clientes que ele ajudava a sonegar impostos. Sabia das falcatruas no escritório que ele dividia com outros 2 advogados. Sabia até sobre a conta offshore que ele achava que eu não sabia que existia. Quando você passa 12 anos casada com alguém, absorve muita informação. E quando você é enfermeira, desenvolve uma capacidade impressionante de observar detalhes e conectar pontos. Durante a semana seguinte, fingi ser a Carla devastada. Chorei quando Ricardo ligava tentando negociar uma conversa. Fui patética quando ele apareceu para pegar mais roupas. Até aceitei jantar com ele num restaurante caro, onde implorei para conversarmos, onde supliquei para tentarmos de novo. Você sabe que sempre te amei, Carla, disse ele, segurando minha mão por cima da mesa. Que ator convincente. Mas as coisas mudaram. Nós mudamos. Talvez seja melhor seguirmos caminhos separados. Mas e a Júlia? Como você pode se apaixonar por uma menina da idade que nossa filha teria? Provoquei, porque nunca tivemos filhos. Eu descobri há 3 anos que Ricardo tinha feito uma vasectomia às escondas quando tínhamos 2 anos de casados. Júlia me faz sentir jovem novamente. Me faz sentir vivo. Que romântico, que poético, que nojento. Eu entendo, murmurei, baixando os olhos como a esposa derrotada que ele esperava ver. Talvez você tenha razão. Talvez seja melhor assim mesmo. Vi o alívio passar pelo rosto dele. Pobre Ricardo. Achava que tinha vencido, mas enquanto ele falava sobre divisão de bens e como seríamos amigos após tudo isso, eu estava gravando cada palavra. E quando ele foi ao banheiro, rapidamente tirei fotos dos documentos que ele havia trazido. Documentos que provavam várias irregularidades financeiras e que ele definitivamente não queria que caíssem em mãos erradas. A partir daquele jantar, Ricardo ficou mais confiante. Começou a trazer Júlia para casa, abertamente, acreditando que eu havia aceitado a situação. Eram patéticos juntos. Ela com suas roupas de adolescente, ele tentando parecer mais jovem, com roupas que não combinavam com sua idade. Mas eu sorria, oferecia café, fazia o papel da ex-esposa compreensiva. A Carla está sendo tão madura sobre tudo isso, ouvi Júlia comentar com ele numa tarde. Pensei que ela fosse fazer escândalo. Eu te disse que ela é previsível, foi a resposta do meu ex-marido. Sempre foi uma mulher simples, sem muita personalidade. Simples, sem personalidade. As palavras doeram, mas também me deram ainda mais combustível para o que estava planejando. Porque enquanto eles se exibiam pela casa, eu estava documentando tudo. As câmeras que instalei capturavam cada momento íntimo, cada conversa comprometedora, cada evidência de que Ricardo estava usando bens conjugais para manter a amante. Juridicamente, isso seria muito útil no divórcio. Mas meu plano ia muito além do divórcio. Comecei a frequentar a academia onde Júlia malhava.
Por coincidência, claro, que surpresa encontrá-la lá. Fiz questão de ser carinhosa, maternal. Falei sobre como estava lidando bem com a separação, como entendia que o amor não se controla, como estava até feliz por Ricardo ter encontrado alguém tão especial. Dinda, você é incrível, ela disse num dia, abraçando-me depois de um treino. Eu estava com tanto medo de que você me odiasse. Como poderia odiar você, minha filha? Você é quase uma filha para mim. Quase uma filha que tinha traído minha confiança da forma mais sórdida possível. Mas Júlia não precisava saber que eu sabia disso. Ainda não. Durante essas conversas casuais na academia, descobri muita coisa interessante. Júlia estava matriculada numa faculdade particular cara, e quem pagava era Ricardo, com dinheiro que tecnicamente ainda era nosso. Ela estava planejando sair de casa da avó e alugar um apartamento, também com a ajuda financeira do meu querido ex-marido. E o mais interessante, ela estava contando para as amigas que Ricardo era muito rico e que em breve eles se casariam. Pobre menina, não sabia que Ricardo estava mais falido do que aparentava e que a maior parte do dinheiro que ele ostentava vinha de fontes questionáveis. Mas ela logo saberia. Todos saberiam. Após 6 semanas de investigação intensiva, eu tinha um dossiê completo sobre a traição, as irregularidades financeiras e os planos que eles tinham para o futuro. Era hora de agir. Comecei com Júlia. Marquei um almoço com ela, disse que queria conversar sobre coisas de mulher, dar alguns conselhos sobre relacionamentos. Ela topou imediatamente, provavelmente achando que seria uma conversa sobre como manter Ricardo interessado. Encontramos num restaurante discreto no centro da cidade. Júlia chegou toda produzida, usando um vestido caro que eu tinha certeza de que Ricardo havia comprado. Conversamos amenidades por alguns minutos, até que decidi ir direto ao ponto. Júlia, querida, preciso te contar algumas coisas sobre o Ricardo que talvez você não saiba. Ela riu, daquele jeito jovem e arrogante. Dinda, eu sei que você ainda gosta dele, mas não precisa tentar me assustar. O Ricardo me conta tudo. Tudo mesmo? Abri minha bolsa e tirei uma pasta. Então ele te contou sobre as dívidas do escritório? Sobre os processos por sonegação fiscal que estão correndo em segredo? Sobre o fato de que a casa onde vocês estão morando está com 3 meses de financiamento em atraso? A expressão dela mudou. Do que você está falando? Estou falando do fato de que seu namoradinho está falido, minha filha. E não só falido, mas também sendo investigado pela Receita Federal. Deslizei alguns documentos pela mesa. Estes são extratos das contas dele dos últimos 6 meses. Olha só que interessante. Todos os gastos com você, a mensalidade da faculdade, as roupas, os jantares caros, estão saindo de uma conta que deveria estar reservada para pagamento de impostos atrasados. Júlia pegou os papéis com as mãos tremendo. Seus olhos percorriam os números, e eu via a realização chegando como uma onda gelada. Mas ele disse que estava tudo bem, que podia me sustentar. Ah, querida, ele pode mesmo. Com o dinheiro que roubou dos próprios clientes. Mostrei mais documentos. Seu namorado desviou mais de R$ 200 mil de contas de terceiros para bancar o relacionamento de vocês. Sabe o que isso significa? Ela balançou a cabeça, os olhos já cheios de lágrimas. Significa que quando a polícia descobrir, e vai descobrir muito em breve, você vai ser considerada cúmplice. Afinal, é beneficiária direta do dinheiro roubado. Mas eu não sabia de nada disso. Júlia, minha filha, você tem 18 anos, não é mais criança. Aos olhos da lei, ignorância não é desculpa. Inclinei-me na mesa, baixando o tom de voz. Especialmente quando existem evidências de que você sabia muito bem de onde vinha o dinheiro. Que evidências? Tirei meu celular e mostrei algumas capturas de tela das conversas entre ela e Ricardo. Conversas onde eles falavam sobre usar o dinheiro da besta da Carla para pagar as coisas dela.
Conversas onde ela perguntava se era seguro ele tirar tanto dinheiro das contas do escritório. O rosto de Júlia ficou branco como papel. Onde você conseguiu isso? Querida, Ricardo usa a mesma senha para tudo há 10 anos. Eu conheço todos os segredos dele. Guardei o celular. E agora conheço todos os seus também. Ela começou a chorar. Lágrimas genuínas de desespero. Por um momento, quase senti pena. Quase. Então me lembrei das mensagens onde ela me chamava de vaca cega, e a pena evaporou. O que você quer de mim? Perguntou entre soluços. Quero que você suma da vida dele e da minha. Hoje mesmo. Mas eu não tenho para onde ir. Eu amo ele. Júlia, escuta bem o que vou te falar. Você tem 2 opções. A primeira é desaparecer da vida do Ricardo hoje mesmo, voltar para a casa da sua avó, trancar a matrícula da faculdade e nunca mais ter contato com ele. Em troca, eu não entrego essas evidências para a polícia e você escapa dessa história sem ficha criminal. E a segunda opção? Eu entrego tudo para a Receita Federal amanhã de manhã, junto com as evidências de que você sabia que estava sendo sustentada com dinheiro roubado. Você vira ré num processo criminal, perde qualquer chance de ter uma carreira decente e, ainda por cima, fica marcada como a afilhada que traiu a madrinha. Júlia chorou mais ainda. Você está sendo muito cruel, Dinda. Cruel? Minha voz saiu cortante como uma lâmina. Eu te criei como filha. Te protegi, te ajudei, te amei incondicionalmente. E você retribuiu transando com meu marido na minha cama e rindo da minha cara pelas minhas costas. E eu que estou sendo cruel? Ela não conseguiu responder. Você tem até às 6 da tarde para decidir. Depois disso, vou presumir que escolheu a segunda opção. Levantei da mesa, deixei dinheiro para pagar a conta e saí sem olhar para trás. Júlia ficou sentada lá, chorando sobre os documentos que mostravam como sua vida perfeita era uma mentira construída sobre crimes e traições. Parte 1 do plano. Executada. Agora era a hora da parte 2. E Ricardo não fazia ideia do que estava por vir. Cheguei em casa às 4 da tarde. Ricardo estava na sala, assistindo televisão como se fosse o dono do pedaço. Sorri para ele, ofereci café, perguntei como tinha sido o dia dele. O homem adorável que eu havia me tornado nos últimos 2 meses. Ricardo, querido, preciso conversar com você sobre uma coisa. Se é sobre o divórcio, Carla, você sabe que podemos resolver tudo de forma amigável. Não, não é sobre o divórcio, é sobre seu escritório. Vi a tensão passar pelo corpo dele. O que tem o meu escritório? Bem, eu recebi uma ligação hoje, do contador da empresa. Parece que tem alguns problemas com a Receita Federal que você não me contou. Ricardo ficou branco. Que contador? O que ele disse? Calma, amor. Não precisa ficar nervoso. Sentei ao lado dele no sofá, peguei sua mão como uma esposa preocupada. Ele disse que vieram auditores lá hoje de manhã, fazendo perguntas sobre movimentações suspeitas nas contas, coisa de rotina, provavelmente. Merda! A palavra escapou como um sussurro. Ricardo, tem alguma coisa que você precisa me contar? Porque se tem, talvez seja melhor resolver logo, antes que vire uma bola de neve. Ele me encarou por um longo momento, e eu vi o cálculo acontecendo na mente dele. Contar a verdade para a esposa dramática e sem personalidade, ou tentar resolver sozinho? Não é nada demais, Carla. Só alguns ajustes de contas que preciso fazer. Nada que não se resolva. Tem certeza? Porque se você precisar de alguma coisa, eu posso ajudar. Nós ainda somos casados, tecnicamente. Ainda somos uma equipe. A ironia quase me matou, mas Ricardo comprou a performance. Na verdade... Ele hesitou. Talvez você possa me ajudar com uma coisa. Claro, querido. O que você precisa? Preciso que você assine alguns documentos, transferindo algumas coisas para o seu nome temporariamente, só até eu resolver essa situação com a Receita. Bingo. Exatamente o que eu esperava que ele pedisse. Que tipo de documentos?
Nada demais. Só uns investimentos, umas contas, para proteger nossos bens caso a coisa complique. Nossos bens. Que gracinha. Claro, Ricardo. Eu assino o que você precisar. Afinal, somos uma família, não é? O alívio no rosto dele foi patético. Ainda me achava a mesma idiota manipulável de sempre. Obrigado, Carla. Você sempre foi uma esposa compreensiva. Se ele soubesse o quão compreensiva eu estava sendo naquele momento. Passamos o resto da tarde organizando os documentos que ele queria que eu assinasse. Procurações, transferências de bens, autorização para movimentar contas que estavam no meu nome. Cada papel que eu assinava era mais uma corda no pescoço dele, mas Ricardo estava ocupado demais, salvando a própria pele para perceber. Às 6 da tarde em ponto, meu celular tocou. Era Júlia. Dinda, eu aceito a primeira opção. Ótima escolha, querida. Já falou com o Ricardo? Vou falar agora. Perfeito. Lembra do que conversamos. Você está voltando para a casa da sua avó porque percebeu que não estava preparada para um relacionamento sério. Nada sobre nossa conversa. Entendi. Desliguei o telefone e sorri para Ricardo, que estava terminando de organizar os papéis. Quem era? A Júlia. Disse que vem aqui falar com você daqui a pouco. 1 hora depois, ouvi os gritos. Ricardo esbravejando, Júlia chorando, a discussão se estendendo pela casa toda. Fiquei na cozinha, preparando o jantar como se nada estivesse acontecendo, ouvindo cada palavra da briga que eu havia orquestrado. Você não pode me deixar agora, Júlia, não quando eu mais preciso de você. Ricardo, eu não aguento mais essa situação. É muita pressão, muito drama. Quero uma vida normal. Mas você me disse que me amava. E eu amo, mas não posso continuar assim. Que atriz talentosa minha afilhada se revelou. Quase acreditei nela. A discussão durou mais 1 hora, até que finalmente ouvi a porta da frente bater. Júlia tinha ido embora, levando apenas uma mala pequena. Ricardo ficou na sala, provavelmente tentando processar o que havia acontecido. Fui até lá com 2 pratos de comida. Jantar está pronto, querido. Ele me olhou como se eu fosse um fantasma. Você ouviu tudo? Ouvi. Sinto muito, Ricardo. Sei que você gostava muito dela. Gostava? Ele riu amargamente. Eu estava apaixonado por ela, Carla. Completamente apaixonado, e ela me deixou na primeira dificuldade. Talvez seja melhor assim. Uma menina da idade dela não tem maturidade para enfrentar os problemas de um relacionamento adulto. É verdade. Ele pegou o prato que ofereci. Obrigado por não ter feito eu me sentir pior do que já estou me sentindo. Somos uma família, Ricardo. Independente do que aconteceu entre nós, ainda me importo com você. Que esposa compreensiva eu era. Que mulher madura e equilibrada. Jantamos em silêncio e depois Ricardo foi para o quarto de hóspedes, onde estava dormindo desde que voltara para casa. Ouvi-o fazer várias ligações, tentando resolver a situação com a Receita Federal, tentando contatar Júlia, tentando salvar os pedaços da vida que estava desmoronando. Na manhã seguinte, acordei cedo e preparei café da manhã. Ricardo desceu com cara de quem não havia dormido a noite toda. Como você está se sentindo? Perguntei, servindo café para ele. Péssimo. A Júlia não atende minhas ligações, a situação no escritório está ficando complicada e eu não sei mais o que fazer. Talvez seja a hora de contar a verdade para alguém que pode te ajudar de verdade. Como assim? Ricardo, você sabe que eu trabalho no hospital há 15 anos. Conheço muita gente importante. Juízes, promotores, advogados influentes. Talvez algum deles possa dar uma orientação. Vi os olhos dele brilharem com esperança. Você faria isso por mim, mesmo depois de tudo? Claro. Afinal, se você se afundar, eu também saio prejudicada. Ainda somos casados no papel. Carla, você é incrível. Não sei como pude ser tão estúpido. Oh, Ricardo, você não faz nem ideia de quão estúpido você foi.
Durante a semana seguinte, fingi estar fazendo contatos para ajudá-lo. Na verdade, estava colocando em prática a fase final do meu plano. Usando as procurações que ele havia me dado, transferi todo o dinheiro das contas suspeitas para uma conta limpa no meu nome. Formalmente, estava apenas protegendo os bens, como ele havia pedido. Também fiz algumas ligações muito interessantes. Para a Receita Federal, fornecendo informações anônimas sobre irregularidades no escritório do meu marido. Para a Ordem dos Advogados, relatando o comportamento antiético de um de seus membros. E para alguns clientes específicos cujo dinheiro havia sido desviado, dando dicas sobre onde procurar o que haviam perdido. Mas a ligação mais interessante foi para um jornalista investigativo que eu conhecia do hospital. Alguém que estava sempre atrás de escândalos envolvendo profissionais respeitados. Tenho uma história que pode te interessar, disse quando ele atendeu. Advogado conhecido desvia dinheiro de clientes para sustentar relacionamento com menor de idade. Que tipo de evidências você tem? Documentos, mensagens, fotos, gravações, um dossiê completo. Posso confiar na veracidade? Pode. E posso provar cada vírgula. Manda tudo por e-mail. Se confirmar, sai na edição da semana que vem. Desliguei o telefone e sorri. A parte mais deliciosa de todo o plano estava prestes a acontecer. Na sexta-feira dessa semana, Ricardo chegou em casa mais cedo, visivelmente nervoso. Havia recebido uma ligação oficial da Receita Federal marcando uma reunião para segunda-feira. Também tinha sido notificado pela OAB sobre uma investigação ética que havia sido aberta contra ele. Carla, acho que alguém está me prejudicando de propósito, disse ele, andando pela sala como um animal enjaulado. Essas coisas não acontecem por acaso. Você tem algum inimigo? Alguém que gostaria de te ver mal? Perguntei, fingindo preocupação enquanto preparava o jantar. Não consigo pensar em ninguém. Sempre tive cuidado com meus negócios. Cuidado. Que palavra interessante para descrever roubar dinheiro de clientes e seduzir uma adolescente. Bem, talvez seja apenas má sorte mesmo. Essas coisas passam. Espero que sim. Não posso perder tudo agora. Tudo. Como se alguma coisa ali fosse realmente dele. No sábado, enquanto Ricardo estava no escritório tentando organizar a documentação para se defender, recebi uma visita inesperada. Júlia estava na minha porta, com os olhos vermelhos e uma expressão desesperada. Dinda, preciso falar com você. Claro, querida, entre. Ela se sentou na sala onde tantas vezes havíamos conversado quando ela era criança. Onde eu a ajudava com as lições de casa, onde consolava quando ela chorava por causa da mãe doente. A ironia da situação não passou despercebida. Dinda, eu não consigo parar de pensar no que você me disse. Sobre o Ricardo, sobre o dinheiro, sobre tudo. E o que você concluiu? Que eu fui muito idiota, muito ingênua. Ela começou a chorar. Eu realmente achava que ele me amava, que íamos ter um futuro juntos. Júlia, você tem 18 anos. É normal ser ingênua nessa idade. Mas não é desculpa para o que eu fiz com você. Você sempre foi como uma mãe para mim, e eu... Você traiu minha confiança da pior forma possível, completei, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Eu sei, e sei que nunca vou conseguir seu perdão. Está certa, nunca vai conseguir. Ela chorou mais ainda, mas continuou falando. Dinda, tem uma coisa que você precisa saber, sobre o Ricardo. O quê? Ele está planejando fugir. Isso captou minha atenção imediatamente. Como assim? Ontem ele me ligou desesperado. Disse que as coisas estavam ficando muito complicadas e que talvez fosse melhor ele sair do país por um tempo. Disse que tinha dinheiro guardado em outros lugares e que eu podia ir com ele. Interessante, muito interessante. E o que você respondeu? Que não ia, que tinha mudado de ideia sobre tudo. Ele ficou furioso, disse que eu era uma ingrata, que ele tinha gasto uma fortuna comigo.
Júlia, ele falou alguma coisa específica sobre esse dinheiro guardado? Onde está? Como ele pretende acessar? Ele mencionou algo sobre contas no exterior. Disse que você não sabia de nada, que eram investimentos antigos. Ela me encarou. Dinda, você acha que ele vai mesmo fugir? Não sei, querida, mas obrigada por me contar. Depois que Júlia foi embora, fiquei pensando nessa nova informação. Contas no exterior que eu não sabia de nada. Claro que eu sabia. Sabia da conta nas Ilhas Cayman que ele abriu 3 anos atrás, usando documentos falsificados. Sabia que ele vinha transferindo dinheiro para lá aos poucos, se preparando para uma eventual fuga. O que Ricardo não sabia é que eu havia descoberto essa conta há mais de 1 ano, quando achei os documentos escondidos no escritório dele. E o que ele definitivamente não sabia é que eu havia conseguido acesso a essa conta usando as procurações que ele me havia dado na semana anterior. Na verdade, o dinheiro das Ilhas Cayman já estava bem seguro. Numa nova conta, no meu nome, num banco brasileiro. Legal, declarado e completamente limpo. Pobre Ricardo, planejando uma fuga com dinheiro que não existia mais. Domingo foi um dia tranquilo. Ricardo ficou em casa, nervoso, fazendo ligações e tentando conseguir um advogado para se defender na reunião de segunda. Eu cuidei da casa, cozinhei, fui uma esposa dedicada. Até ofereci massagem nas costas dele antes de dormir. Obrigado por estar ao meu lado nesse momento, Carla, disse ele, deitado de bruços na cama, enquanto eu massageava seus ombros tensos. Sei que não mereço depois de tudo que fiz. Todos cometem erros, Ricardo. O importante é aprender com eles. É verdade. E eu aprendi. Aprendi que você é a pessoa mais importante da minha vida. Que declaração tocante. Que pena que chegou tarde demais. Durma bem, querido. Amanhã vai ser um dia difícil. Vai mesmo. Se ele soubesse o quão difícil, talvez não conseguisse dormir. Segunda-feira, 7 de junho de 2025. O dia que eu havia planejado meticulosamente durante 2 meses e meio. Ricardo saiu cedo para sua reunião com a Receita Federal. Beijou minha testa, disse que me ligaria assim que soubesse de alguma coisa. Que marido carinhoso. Assim que ele saiu, comecei a executar a parte final do plano. Primeira ligação, para o jornalista, confirmando que a matéria sairia na edição online ao meio-dia. Segunda ligação, para meu advogado, informando que queria dar entrada no processo de divórcio imediatamente, por justa causa. Terceira ligação, para a empresa onde eu trabalhava, pedindo alguns dias de folga por motivos pessoais. Quarta ligação, para a Sandra, contando que hoje era o dia. Quinta ligação, para a Corregedoria da OAB, fornecendo evidências adicionais sobre Ricardo que eu havia guardado especificamente para este momento. Às 10 da manhã, recebi a ligação que estava esperando. Era Ricardo com a voz tremendo. Carla, eles sabem de tudo, tudo. Alguém entregou um dossiê completo para eles. Documentos que eu nem sabia que existiam. Meu Deus, Ricardo, o que você vai fazer? Não sei. Meu advogado disse que a situação está muito complicada. Eles têm evidências de desvio de verbas, sonegação, até da história com a Júlia. Como eles souberam da Júlia? Alguém entregou conversas nossas, fotos. Carla, parece que alguém estava nos vigiando há meses. Isso é terrível, querido. Você tem alguma ideia de quem pode ter feito isso? Não faço a menor ideia. Mas quem fez isso conhece cada detalhe da minha vida. Realmente conhece, Ricardo. Realmente conhece. Vem para casa, amor. Vamos conversar e pensar numa solução juntos. Estou indo. Às 11h30, Ricardo chegou em casa desesperado. Encontrou-me na sala, aparentemente preocupada, com uma xícara de chá nas mãos. E então, como foi a reunião? Foi um desastre, Carla. Eles querem me prender. Vão congelar todas as contas, confiscar todos os bens. Estou arruinado. Calma, calma. Vamos pensar numa solução. Não tem solução, a não ser que... Ele me encarou. Carla, você lembra das procurações que assinou?
Do dinheiro que transferimos para proteger? Lembro. Esse dinheiro é a única coisa que sobrou. Se conseguirmos acessar as contas do exterior, podemos começar uma vida nova em outro lugar. Como assim? Vamos fugir, Carla, para fora do país, hoje mesmo. Eu ri. Realmente ri. Um som baixo e divertido que fez Ricardo me olhar estranhamente. Do que você está rindo? Ricardo, querido, você realmente acha que eu vou fugir com você depois de tudo que você me fez? A expressão dele mudou lentamente. Do que você está falando? Estou falando do fato de que você é um idiota. Um idiota completo que achou que eu ia engolir suas mentiras para sempre. Levantei da poltrona e caminhei até a janela, de costas para ele. Você realmente pensou que eu não sabia da sua conta nas Ilhas Cayman? Que eu não sabia que você vinha desviando dinheiro há anos? Que eu era burra demais para perceber que você estava transando com minha afilhada há mais de um ano? O silêncio atrás de mim era ensurdecedor. Carla, o que você está dizendo? Virei-me para encará-lo. Estou dizendo que eu sei de tudo, Ricardo. Absolutamente tudo. E que fui eu quem entregou você. A cor sumiu do rosto dele. Não é possível. Claro que é possível. Quem mais teria acesso a todas as suas informações? Quem mais conhece todos os seus segredos? Quem mais teria motivo suficiente para querer destruir sua vida? Mas você estava me ajudando. Você assinou os documentos, transferiu o dinheiro. Ah, eu transferi o dinheiro sim, todo ele, para contas no meu nome, legalmente, usando as procurações que você assinou voluntariamente. Sorri. Obrigada por isso, aliás. Facilitou muito as coisas. Ricardo cambaleou e se apoiou na parede. Você não pode ter feito isso. Não posso? Ricardo, você roubou R$ 200.000 dos seus próprios clientes para bancar uma adolescente. Você me traiu na minha própria cama com uma menina que eu criara como filha. Você me chamou de vaca cega e mulher sem personalidade. E eu que não posso ter feito o quê? As conversas. Como você conseguiu as conversas? Querido, você usa a mesma senha há 10 anos. E depois de 12 anos casada com você, eu conheço todos os seus hábitos. Caminhei até o sofá e me sentei, cruzando as pernas elegantemente. Além disso, você realmente acha que eu não notaria as câmeras de segurança que instalei na casa? Que câmeras? As que gravaram vocês dois transando em todos os cômodos da minha casa. As que capturaram cada conversa íntima, cada plano que vocês fizeram. Tudo documentado, Ricardo. Tudo. Ele se deixou cair numa poltrona, com a respiração pesada. Por quanto tempo? Por quanto tempo você sabia? Desde o primeiro dia, desde o momento em que os encontrei na cama. Então por que você fingiu? Porque eu precisava de tempo para planejar. Precisava juntar evidências suficientes para destruir você completamente. E precisava ter certeza de que você não teria como se recuperar dessa. Peguei meu celular e mostrei para ele. Vê a hora? 12:05. Neste exato momento, está sendo publicada uma matéria online com o título Advogado conhecido desvia dinheiro de clientes para sustentar amante menor de idade, com fotos, documentos e até um vídeo de vocês dois. O queixo dele caiu. Você não fez isso. Fiz sim, e não é só isso. Sua licença da OAB vai ser cassada até o final da semana. Os clientes cujo dinheiro você roubou já foram contatados e vão processar você criminalmente. A Receita Federal tem evidências suficientes para te prender por sonegação e lavagem de dinheiro. E quase esqueci. Júlia já gravou um depoimento completo sobre como você a aliciou quando ela ainda era menor de idade. Mas ela tinha 18 anos quando começamos. Ricardo, suas mensagens com ela começaram quando ela tinha 17 anos e meio. Tecnicamente, ainda era menor. E as primeiras fotos que você tem dela no seu celular são de quando ela havia acabado de fazer 17.
Sorri novamente. Sabe como eu sei? Porque eu baixei tudo antes de entregar o celular para a polícia. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando a magnitude da destruição que estava caindo sobre ele. Carla, por favor, não faça isso comigo. Eu cometi erros, mas posso mudar. Mudar? Minha voz saiu carregada de desdém. Ricardo, você não cometeu erros. Você fez escolhas. Escolhas deliberadas e calculadas para me trair, me humilhar e me usar. E agora vai pagar pelas consequências. Mas se você me entregar, você também vai sair prejudicada. Somos casados em comunhão de bens. Ah, meu querido ex-marido, sempre pensando que eu sou burra. Levantei e peguei uma pasta que estava sobre a mesa. Você assinou tantos documentos na semana passada? Não assinou? Procurações, transferências, autorizações. Assinei, para proteger nossos bens. Bem, entre esses documentos havia alguns muito interessantes. Como uma transferência de todos os bens limpos para o meu nome, uma confissão assinada dos crimes que você cometeu e uma renúncia voluntária a qualquer direito sobre os bens conjugais em caso de divórcio por justa causa. Ricardo arregalou os olhos. Eu nunca assinei isso. Assinou sim. Estava misturado com os outros papéis. Você nem leu, só assinou onde eu marquei com post-it amarelo. Muito confiante na sua esposa, sem personalidade, não foi? A realização da própria burrice passou pelo rosto dele como uma onda. Ele realmente havia assinado sua própria sentença de morte financeira. Então você fica com tudo? Fico com tudo que é legitimamente nosso. O dinheiro roubado vai ser devolvido aos clientes. O dinheiro da conta offshore vai ser usado para pagar suas dívidas e indenizações. E você? Bem, você vai ficar com uma bela pilha de processos e a perspectiva de alguns anos na cadeia. Meu celular tocou. Era Sandra. Oi, amor. Já viu as notícias online? Ainda não. Está repercutindo? Está bombando nas redes sociais. Advogado canalha está nos trending topics do Twitter. Perfeito. Obrigada por avisar. Desliguei e encarei Ricardo, que estava me olhando com uma mistura de ódio e desespero. Você destruiu minha vida, disse ele, a voz rouca. Não, Ricardo. Você destruiu sua própria vida. Eu apenas documentei o processo e garantiu que você enfrentasse as consequências. Levantei e caminhei até a porta da sala. Aliás, você tem mais ou menos 15 minutos antes da polícia chegar para te prender. Sugiro que use esse tempo para ligar para um advogado. Um bom, porque você vai precisar. Como você sabe que a polícia está vindo? Porque eu liguei para eles há 1 hora, informando que você estava em casa e planejando fugir do país. Sorri uma última vez. Não ia deixar você escapar, né? Subi para o quarto e comecei a arrumar uma mala pequena. Ia passar alguns dias na casa da Sandra enquanto a poeira baixava. Do andar de cima, ouvi Ricardo fazendo ligações desesperadas, implorando para alguém ajudá-lo, tentando encontrar um advogado que topasse defender o indefensável. 15 minutos depois, exatamente como havia previsto, ouvi a sirene se aproximando. Olhei pela janela do quarto e vi 2 viaturas parando em frente à casa. 4 policiais desceram e caminharam até a porta da frente. Desci as escadas calmamente, passando por Ricardo, que estava pálido como um morto na sala. Boa sorte, querido, disse, pegando minha bolsa. Abri a porta antes mesmo que os policiais tocassem a campainha. Boa tarde, oficiais. Imagino que estejam procurando meu marido. Senhora, sou o delegado Castro. Temos um mandado de prisão contra Ricardo Mendonça Santos. E ele está na sala. Pode entrar. Saí de casa enquanto os policiais entravam. No jardim, virei-me uma última vez para ver Ricardo sendo algemado. Nossos olhares se encontraram através da janela, e por um momento vi algo que nunca havia visto antes nos olhos dele: reconhecimento. Finalmente, depois de 12 anos, ele estava vendo quem eu realmente era. Entrei no meu carro e liguei o motor.
No banco do passageiro estava a pasta com todas as evidências que haviam sobrado. Evidências que provavelmente seriam úteis nos próximos meses, durante os julgamentos que estavam por vir. Enquanto dirigia para a casa da Sandra, pensei em Júlia. A pobre menina estava morando com a avó agora, tentando reconstruir a vida depois de ter percebido como havia sido manipulada. Parte de mim sentia pena dela. Mas a parte maior, a parte que ainda doía quando eu lembrava das mensagens onde ela me chamava de vaca cega, achava que ela havia aprendido uma lição valiosa sobre as consequências de trair pessoas que confiam em você. Ricardo provavelmente pegaria entre 5 e 8 anos de prisão. Os advogados que eu havia consultado disfarçadamente foram bem claros sobre isso. Entre os desvios de verba, a sonegação fiscal e o envolvimento com menor de idade, ele não teria como escapar de uma condenação pesada. E eu? Bem, eu estava exatamente onde sempre deveria ter estado, no controle da minha própria vida. 3 meses depois, recebi os papéis do divórcio. Tudo resolvido, sem complicações. Ricardo havia concordado com todos os termos, não que tivesse escolha, considerando as evidências que eu possuía e o fato de que ele estava na cadeia aguardando o julgamento. A casa era minha. A conta bancária era minha. O carro era meu. A vida era minha. Voltei a trabalhar no hospital, onde fui recebida com uma mistura de curiosidade e compaixão. Algumas pessoas sussurravam pelas minhas costas, mas a maioria me tratava com o respeito que uma mulher que havia passado por tanto trauma merecia. Se elas soubessem como eu realmente me sentia, porque a verdade é que eu nunca havia me sentido tão bem na vida. Pela primeira vez em 12 anos, eu era completamente livre. Livre para tomar minhas próprias decisões, livre para gastar meu dinheiro como quisesse, livre para acordar de manhã sem ter que fingir ser alguém que eu não era. A Carla boazinha, compreensiva e manipulável, havia morrido numa quinta-feira de março às 15h47 mim. A mulher que sobreviveu era alguém muito mais interessante. 6 meses depois do escândalo, encontrei Júlia por acaso no supermercado. Ela estava com a avó, fazendo compras, visivelmente constrangida quando me viu. Oi, Dinda, disse baixinho, sem conseguir me encarar. Oi, Júlia, como você está? Bem, trabalhando numa loja, fazendo um curso técnico à noite. Que bom. Fico feliz em saber que você está reconstruindo sua vida. Ela finalmente me olhou nos olhos. Dinda, eu queria te pedir desculpas. De novo, pelo que eu fiz, pelo que nós fizemos. Júlia, querida, você já se desculpou. E eu já te disse que entendo que você era muito nova para entender completamente as consequências dos seus atos. Mas mesmo assim, nada. Você aprendeu, eu aprendi, todo mundo aprendeu. É isso que importa. Conversamos por mais alguns minutos e quando nos despedimos, vi que ela estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente havia sido perdoada pela pessoa cuja opinião mais importava para ela. O que Júlia não sabia, e nunca saberia, é que eu não a havia perdoado. Provavelmente nunca perdoaria. Mas não havia motivo para carregar rancor. A vingança havia sido completa, a justiça havia sido feita e a vida havia seguido em frente. Além disso, guardar raiva é muito cansativo. E eu tinha coisas melhores para fazer com minha energia. Como começar a namorar de novo, por exemplo. Porque descobri que quando você se livra de um marido traidor e manipulador, quando você se torna dona da própria vida e da própria história, quando você prova para si mesma que é capaz de qualquer coisa, bem, você se torna uma mulher muito mais interessante e atraente. Tem sido divertido conhecer homens que me veem como eu realmente sou, e não como a sombra que eu achava que deveria ser. Homens que respeitam minha inteligência, que admiram minha força, que não tentam me diminuir para se sentirem maiores. É incrível como a vida melhora quando você para de aceitar migalhas e passa a exigir o banquete completo.
Hoje, 1 ano depois daquela quinta-feira fatídica, estou sentada na varanda da minha casa, tomando vinho e assistindo ao pôr do sol. Amanhã começam as férias que planejei para a Europa, uma viagem que sempre quis fazer, mas que Ricardo sempre encontrava desculpas para adiar. Meu celular toca. É uma mensagem da Sandra. Viu que o Ricardo foi condenado a 7 anos? Saiu na mídia hoje. Respondo. Vi. Que pena. Mas na verdade não sinto pena nenhuma. Sinto uma satisfação profunda e duradoura. O tipo de satisfação que vem quando você prova para si mesma que é muito mais forte e inteligente do que qualquer um imaginou. Inclusive, você mesma. Levanto e vou para dentro de casa para terminar de arrumar as malas para a viagem. Amanhã, a nova Carla vai conhecer o mundo. E o mundo vai descobrir como pode ser perigoso subestimar uma mulher que finalmente decidiu parar de fingir ser menor do que realmente é. Ricardo achou que estava casado com uma mulher simples e previsível. Júlia achou que estava enganando uma madrinha ingênua e cega. Os dois descobriram tarde demais que haviam mexido com a pessoa errada. E essa, talvez, seja a lição mais importante de toda essa história. Nunca, jamais, subestime a vingança de uma mulher que finalmente decidiu que merece coisa melhor. Porque quando ela resolve agir, ela não deixa barato. E eu definitivamente não deixei.